Olá, tudo bem? Eu sou André Boechat, psicanalista clínico, e quero trazer para você nesse vídeo alguns conceitos importantes e aplicações da psicanálise. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o luto. O que é o luto? É um processo que as pessoas entram quando elas se deparam com a perda de alguém ou de alguma coisa muito importante, muito valiosa. E diante do luto, nós vamos ter um movimento contrário àquilo que se espera do indivíduo, está sempre programado para caminhar na direção da vida, caminhar na direção do outro, para a realização dos seus planos e ideais, mas ao se deparar com a perda, ele se recolhe. Ele vai para um movimento de introspecção. E agora, dentro de si, enfrentando o luto, ele vai desenvolver alguns estágios dentro deste processo. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, observando pacientes terminais no hospital onde trabalhava e fazendo entrevista com eles, e também com os familiares e com os médicos e enfermeiras que cuidavam dessas pessoas, escreveu o livro sobre a morte e o morrer, falando ali sobre o seu modelo acerca do luto. E ela coloca ali 5 estágios que a gente percebe nesse processo. O primeiro deles é o da negação. Negação é aquele primeiro ponto quando a gente se depara com a perda, mas não quer acreditar. É quando a gente diz, não é possível, eu não acredito que ele morreu. Ainda ontem eu falei com ele estava muito bem. E assim a gente vai se negando a acreditar que a pessoa partiu. A negação é o que nos leva a pedir sempre uma segunda opinião acerca dos fatos. A negação é o que nos leva a falar da pessoa nas nossas narrativas, usando os verbos no presente, como se a pessoa ainda estivesse viva. A gente não quer acreditar porque a dor é grande. Mas logo depois que a ficha começa a cair, a gente entra numa segunda fase, no segundo estágio, que é o ressentimento, a ira propriamente dita. A gente fica com raiva. E esta raiva nos leva a perguntar de quem é a culpa de ter perdido aquela pessoa. E muitas vezes a gente culpa a gente mesmo. A gente fica com raiva da gente por ter perdido aquela pessoa. Ou a gente culpa uma outra pessoa, ou a gente culpa também a própria pessoa que não cuidou de si e acabou morrendo num acidente ou num infortúnio, ou às vezes culpamos até Deus, mas a gente quer dar nome àquele que provocou tão grande dor no nosso coração. Logo depois do ressentimento vem a fase da barganha, é a negociação. É quando a gente fica pensando, mas e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse permitido que essa pessoa saísse de casa hoje pela manhã? E se fulano não tivesse bebido? E se eu tivesse feito mais orações em favor desta pessoa? E se eu tivesse pedido uma segunda opinião, levado num outro médico? Essa barganha me leva a tentar achar algum tipo de coisa, de negociação que possa, quem sabe por milagre, reverter a perda que aconteceu. Mas não adianta. E depois destas 3 fases, vem a fase então da tristeza. É quando a gente realmente percebe que a gente perdeu alguém e que esta perda não vai novamente trazer, a possibilidade de reencontrar com aquela pessoa, com aquilo que se perdeu. Essa tristeza ela é profunda, ela é uma tristeza calada, ela é uma tristeza de lágrimas, mas de lágrimas que pouco a pouco estão querendo secar. E aí, pouco a pouco, a gente vai caminhando para o último estágio do luto, que é o da aceitação. Não significa que a gente vai esquecer a pessoa que perdeu, mas significa que, apesar de ter perdido e apesar da dor, nós vamos prosseguir a vida, vamos deixar a introspecção e vamos novamente voltar a desenvolver as nossas ações laborativas,
vamos voltar a enxergar a vida novamente com cores, não mais com cinza, e vamos retomar a vida sobre uma outra ótica, a ótica de alguém que se foi, mas a vida precisa continuar. Quer saber um pouco mais sobre as coisas da psicanálise? Curta o meu canal no YouTube e me siga aí nas redes sociais.